E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o estilo de decoração praiano. Se você quiser entender um pouco mais as características, as cores, uma paleta bem bacana para você colocar aí na sua casa praiana, vem comigo e roda a vinheta. Antes da gente começar o vídeo, você já sabe, eu queria fazer aquele pedido maravilhoso que nos ajuda muito, que é o seu like. Ajuda muito a divulgação do nosso trabalho, ajuda muito a recomendação do nosso conteúdo para outras pessoas. Então, muito obrigado pelo seu like, não tem custo nenhum e você nos ajuda demais, viu? A gente sempre pode contar com vocês. Muito obrigado. E o vídeo de hoje foi uma sugestão da nossa inscrita Rosa Bersotti, que deixou em um dos comentários dos nossos vídeos que nós trouxemos sobre estilos de decoração, pra gente também falar um pouco do estilo praiano. E se você perdeu algum desses vídeos que nós trouxemos sobre estilos de decoração, falamos do clássico provençal, falamos do colonial, do rústico, do industrial, do contemporâneo, do minimalista, do escandinavo, enfim. Falamos de muitos estilos, vou deixar aqui a playlist acima para você dar uma conferida que tá muito bacana caso você perdeu algum desses vídeos, viu? E na realidade, o estilo praiano não é algo que existe, não é algo que tem definido. Claro que tem algumas casas que a gente olha e fala, nossa, isso me remete à praia, mas o estilo praiano em si, ele não existe, não tem nada assim já definido. Então por isso que o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos outros vídeos que nós fizemos sobre estilos de decoração. Eu vou falar aqui como se eu estivesse fazendo a minha casa praiana, sabe? Eu vou falar aqui o que eu faria na minha casa e o estilo que eu colocaria para essa casa praiana. Como eu, Fernando, não moro numa cidade litorânea, né? Eu moro mais para parte de interior, podemos dizer assim, né? O interior do Brasil. O que acontece? A casa, né? Quando a gente fala uma casa praiana, uma casa litorânea, me remete muito a uma casa que eu vou passar o final de semana ou férias. Então assim, me remete muito a descanso, a um lugar de paz, de recarregar as energias, entende? Então por isso que eu vou fazer, eu vou montar a minha casa, né, aqui junto com vocês, voltado para isso. Agora é claro, se eu fosse morar, né, nessa casa ao longo da semana, teria que pensar de uma forma diferente, porque aí é uma outra pegada, é uma outra rotina. Mas vamos focar aqui na casa praiana do Fernando de veraneio. A minha casa seria numa pegada, numa mescla de um estilo rústico, um estilo provençal, um estilo colonial. Então assim, como que eu faria a minha casa? Primeiro, pensaria nos ambientes da área social, cozinha, sala e home, por exemplo, num ambiente aberto, num ambiente todo integrado, onde desse essa sensação de amplitude. Eu acho que isso fica muito bacana e principalmente quando você está em férias ou no final de semana com a família, isso ajuda a deixar todo mundo mais junto. Eu acho isso muito bacana para uma casa praiana. O segundo ponto que eu faria dentro da minha casa praiana seria em relação ao teto, mais voltado para os tetos catedrais. Eu gosto muito dessa pegada, eu acho que além de trazer mais amplitude, também dá um charme muito grande para o ambiente. Porém, o teto catedral eu não faria ele em todo de madeira. Eu pensaria ele em algo pintado de branco ou num tom bem clarinho para ficar algo para dar essa sensação de amplitude, com algumas vigas aparentes. Eu acho que isso fica muito bonito e charmoso e não carrega o ambiente. Por isso que eu pensaria em algo voltado para isso. Uma outra coisa que eu faria seria em relação às paredes da sala. Eu tentaria deixar o máximo possível paredes de vidro, né, com portas, balcões, com portas de correr, para ter acesso à área externa da casa, para uma varanda bem bacana. Então assim, eu deixaria esse ambiente muito aberto, com bastante vidro, para entrar bastante luz natural, para deixar uma coisa assim bem aberta. E o quarto ponto seria realmente ter uma varanda muito bacana, né, fora, integrado com a sala ou com a cozinha. Né? Então eu pensaria numa varanda com uma área verde bem bacana, eu também pensaria numa varanda já com um ambiente de churrasqueira ali bem legal, né, para fazer aquele churrasco em família. Então eu pensaria realmente nesse ambiente. Poderia ter piscina, poderia não ter piscina, até porque, como é uma casa de veraneio, ficaria perto do mar. Então é bacana ter, mas não priorizaria. Mas é uma opção também interessante. E a varanda eu também deixaria ali um lugar para um sofazinho, sabe, para uma poltrona, para realmente ser um lugar bem relax, um lugar bem de descanso que vai ficar bem bacana. O quinto ponto seria em relação ao piso, e eu priorizaria o piso porcelanato. O piso porcelanato ele vai acabar dando uma resistência e uma praticidade de limpeza maior, tendo em vista que é uma casa de veraneio, não é uma casa que eu vou frequentemente, ou seja, tem que ser algo prático para eu limpar,
para realmente manter, para fazer essa manutenção. Então por isso que é muito importante pensar nesse piso porcelanato, que é o que eu faria na minha casa de veraneio. E eu não partiria para um piso madeirado, né, um porcelanato que imita madeira. Eu partiria já para um porcelanato assim, num tom liso, sabe, para realmente dar uma ampliada maior no meu ambiente. Por quê? Porque eu priorizaria o madeirado nos móveis soltos. E os móveis soltos, que na realidade eu vou falar que seria o meu sexto ponto, que eu faria todos eles em madeira maciça. Né? Por quê? Porque ele realmente, primeiro, traz um ar mais rústico, né, que remete a algo um pouco mais praiano mesmo, pelo menos para mim, por isso que eu manteria os móveis soltos em madeira rústica, né, em madeira maciça em si, e também pela resistência que ele dá, né, porque assim, é algo que aguenta a água, principalmente se é um lugar que vai ter pessoa entrando de sunga, de biquíni, molhado, enfim, ele aguenta isso, então eu acho que realmente eu priorizaria a madeira em si aparente nos móveis soltos e não no piso, como eu falei no quinto ponto. Bom, o sétimo ponto seria em relação aos tecidos. Aí sim eu já priorizaria os tecidos mais no couro ou então num tecido sintético, pela praticidade. É claro que um tecido num linho ficaria muito bonito e combinaria mais com o estilo da casa. Porém, se for pensar um pouco mais na manutenção e na resistência, aí sim eu partiria para o sintético, que acaba sendo mais prático. Mas se fosse pensar apenas em estética, em composição de ambiente, eu já partiria para o linho. O oitavo ponto que eu faria dentro da minha casa praiana seria dar um pouco mais de destaque para as portas e janelas, aquelas externas. Às vezes pintar ela de uma outra cor, dar um tipo de destaque diferente para realmente trazer mais um charme, trazer mais aquela sensação de praia para dentro desse ambiente. Então também seria um ponto muito importante para mim. Os móveis planejados eu já partiria para algo suspenso do chão, para realmente dar uma praticidade maior na hora da limpeza, e também com puxadores, para facilitar a pega. Né? É claro que a gente sabe que o puxador ele tem a desvantagem de poder machucar com o uso, né? Porque ele fica saltado para fora. Porém, assim, pensando que seria uma casa de veraneio, de fim de semana, de férias, eu acho que seria muito bacana pela praticidade que ele tem. Então seria uma coisa bem interessante. Nós aqui já fizemos um vídeo falando com algumas dicas de como mobiliar uma casa de praia, né? Uma casa de litoral, uma casa litorânea. Então nós já fizemos vídeos muito bacanas voltados para móveis planejados. Eu vou deixar aqui em cima no card, caso você ainda não tenha assistido esse vídeo, que tá muito legal. A gente fala um pouco de guarda-roupa, fala um pouco até de qual madeira você consegue utilizar e deveria utilizar, dicas de como fazer as portas do móvel. Então ali tem dicas muito legais para você que tem uma casa de veraneio e uma casa de praia. E aí, tá gostando da forma com que eu tô construindo a minha casa praiana? Tá gostando dessas dicas? Então, ó, eu vou deixar lá no Pinterest uma pasta com outras imagens muito legais, além dessas que estão passando aqui no vídeo, viu? Vai ser o primeiro link aqui abaixo, dá uma conferida que tá muito legal. Quanto à questão das paletas de cores, eu, Fernando, gosto muito do cinza, muito mesmo, né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela paleta cinza. Porém, para minha casa praiana, eu já partiria por uma paleta mais pro bege, por remeter mais o tom da areia. Então eu acho que casa mais, combina muito bem com esse estilo, então por isso que eu, Fernando, na minha casa praiana, partiria por uma paleta bege. E nessa paleta bege, como que eu faria? Como teria muita madeira maciça, muita madeira aparente nos móveis soltos, aparadores, mesa, bancos, tudo isso, eu acabaria também combinando as paredes num tom begezinho claro, tipo um tom areia mesmo. Não deixaria, né, as paredes escuras, deixaria a parede clara. E quando tivesse parede, né, porque eu, Fernando, como eu já disse, priorizaria muito vidro, muita luz entrando. Mas nas paredes que tivesse, eu acabaria trabalhando realmente uma cor de tinta mais puxando para o bege. Os móveis planejados em si, eu acabaria fazendo no Gentani, que é um tom que a gente tem no nosso portfólio muito legal. E na realidade a gente já fez vários vídeos falando sobre combinações de MDF. Eu vou deixar até aqui em cima essa playlist porque tá muito legal. E também nós já fizemos um vídeo falando de combinações de MDF com pedras, com granito ou com mármore. Então também vou deixar aqui em cima no card para você dar uma conferida caso você ainda não tenha assistido. Mas pegando o gancho da cor do móvel que eu usaria, que seria o Gentani, a pedra eu já tentaria partir para algo mais claro, para realmente dar uma sensação de mais amplitude. Né? Então assim, o que eu trabalharia? Ou eu trabalharia
o branco Itaúnas, né, que seria um granito muito bacana, ou se por um acaso se eu fosse colocar uma pedra sintética, eu colocaria o branco White Storm, que eu acho que é muito bonito e vai combinar muito bem com o Giantani. Se você não sabe o que é pedra sintética ou quais as opções, nós já visitamos uma empresa especializada, nós batemos um papo muito legal. Vou deixar aqui acima no card para você também dar uma olhadinha e conferir esse vídeo que tá sensacional. As minhas decorações seriam mais voltadas para um verde ou então o azul. O verde para remeter grama, a natureza, que eu acho que seria fantástico, né, as minhas decorações, ou então o azul para remeter o mar, sabe? Eu faria alguma coisa nesse sentido e priorizaria uma cor dessas dentro da minha casa. Para mim, eu gosto das duas, então eu acho que seria fantástico qualquer uma delas que eu utilizasse. Porém, eu acho que eu partiria pro azul, mas o verde também ficaria muito bonito. Porque eu acho que vai remeter mais ao mar, mais essa questão do céu azul, né, de um céu ensolarado, de um dia bonito. Então eu acho que vai ficar bem bacana a utilização do tom azul dentro da paleta de cor, mesclando também com a paleta bege que eu escolhi para minha casa. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do estilo que nós fizemos, né, de eu fazer a minha casa praiana e também do conteúdo que a gente trouxe aqui, das dicas. Então deixa o like, que isso é muito importante. Se você não deixou lá atrás, já deixa agora, que isso ajuda bastante a gente, viu? Muito obrigado. Se você está passando por aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal, já vamos resolver isso agora. Só clicar aqui embaixo nesse botão vermelho e do lado acionar o sininho para você se inscrever e ficar por dentro de tudo. Nós estamos trazendo 2 vídeos por semana, muito bacana, viu? E também nos acompanhe nas nossas redes sociais, Face, Insta, Pinterest. Então assim, é muito bacana você nos acompanhar em outras redes. Essa semana em especial é a última semana do ano que nós vamos estar postando conteúdo. Então a gente vai retomar as nossas atividades e os nossos vídeos a partir da semana do dia 4. Então fica ligado, viu, vocês aí que estão nos acompanhando, para já começar o ano assistindo e por dentro da Costa Flores TV. Muito obrigado e até o próximo vídeo.